Olá, mais uma vez, te mando um abração e te desejo um ótimo final de semana. Já estamos chegando em mais um fim de semana neste mês de agosto. Hoje, dia 9 de agosto de 2019, pois é, o 8º mês do ano, 2019 passando rápido. Jornal OCN destacando para você sempre as principais informações de uma maneira diferente, né? Com a informação, com o bom humor, né? Com os comentários que você pode refletir e chegar às suas próprias conclusões, se você concorda ou não. Mas nós trazemos para você sempre aí a notícia, o bom humor e um ponto de vista para você, né? Dissertar aí se você é a favor ou contra as nossas opiniões. Aliás, o mundo é feito de opiniões, o mundo é feito de críticas. O que seria da humanidade se não fossem as críticas, né? Legal! Bem louco! Se o ser humano não fosse crítico, até hoje estaria morando ainda nas cavernas. Mas o ser humano é crítico, né? Ele, inclusive, critica a si próprio, a sua própria situação, né? É o que os estudos da antropologia mostram, né, que se o ser humano não fosse crítico, ainda estaria passando frio, não teria sequer descoberto o fogo, ou ainda estaria carregando pedras nas costas, porque teria se conformado com a sua própria situação lá atrás, e não teria gerado o espírito crítico. E é o espírito crítico que leva à mudança da sociedade e o avanço da sociedade para coisas melhores. E já pensou, se a coisa não tá boa com a gente criticando, imagine se todo mundo caísse num espírito conformista. De conformidade. Aí a coisa, né, estaria preta. Pois bem, um abraço para você. Nessa sexta-feira, início de final de semana, o Jornal ACN começa. E, gente, hoje nós temos só notícias de Porangaba. E eu vou começar o Jornal ACN de hoje destacando um assunto que já foi abordado na edição de quarta-feira, anteontem. Foi um projeto de lei apresentado pela Câmara de Porangaba e surgiram novos fatos desse projeto de lei. Foi um projeto de lei enviado pelo Executivo, ou seja, pela Prefeitura, para a Câmara, né? E depois, na quarta-feira à noite mesmo, na quarta-feira à tarde, depois que nós já havíamos editado e gravado o Jornal ACN, que é gravado, né? Chegou a informação de que o Executivo fez esse projeto de lei atendendo a um abaixo-assinado de moradores do loteamento Recanto IP2. Loteamento IP2 aqui em Porangaba, lá no bairro Varzião. Pois bem, pessoal, e daí? Daí as pessoas vão falar, tá vendo? O jornal ACN fez críticas severas ao Executivo, falando que foi de autoria do Executivo, né, sendo que na verdade foi um pedido dos moradores através de abaixo-assinado. Esse projeto de lei, o Wellington falou que tinha viés político, deu a entender que tinha viés político, mas não tem. Agora ele vai ter que se retratar. Não é bem assim. Porque quando a gente fala alguma coisa, a gente fala amparado em análises dos fatos. E analisando os fatos, por mais que tenha surgido esse fato novo, de ser um pedido de um abaixo-assinado dos moradores IP2, nós chegamos à mesma constatação, que teve realmente um viés político, né? Nós não sabemos se por parte dos moradores ou se realmente por parte do Executivo. Nesse projeto de lei, na adoção desse projeto de lei. Vamos por partes, nós vamos apresentando aqui desde o começo, né, até o novo fato que surgiu, você vai analisando e pode chegar à mesma conclusão que nós ou não, tá bom? Mas nós vamos tentar ligar os pontos para você fazer a análise aí.
Pois bem, pessoal, o projeto de lei é o 23/2019. Né? Tá aqui o projeto de lei, deixa eu ler aqui. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, prefeito do município de Porangaba, estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara aprovou em sessão ordinária e ele sanciona a seguinte lei. Vale lembrar, a lei não foi aprovada e não foi sancionada ainda. Foi para análise das comissões da Câmara. Deverá acontecer a votação sobre essa lei na sessão do dia 20. Artigo 1º. Fica alterada a denominação da rua Antônio Soares de Almeida, Nefilé, para a rua IP Amarelo, no loteamento Sítio e Recreios IP2, neste município. Fica alterada a denominação Rua Leoni Mendes para a Rua IP Branco. Artigo 3º. Alterada a denominação da Rua Soldado Rodrigo Teodoro dos Santos para a Rua IP Lilás. Artigo 4º. Alterada a denominação de Rua 4 para a Rua IP Roxo. Alterada a denominação da Rua 5 para IP Vermelho. Alterada a denominação da Rua 6 para IP Rosa. Alterada a denominação da Rua 7 para IP Ouro. Daí aqui, artigo 8º. A divisão topográfica, desenho e cadastro da Prefeitura Municipal ao seu devido emplacamento e demais providências. São os custos, ficam por conta da Prefeitura. As despesas com execução da presente lei correrão por conta de verbas ementadas se necessário. Pois bem, pessoal, esse é o projeto de lei apresentado pelo Executivo na Câmara. E depois, na tarde de quarta-feira mesmo, veio a informação e, inclusive, na noite de quarta, um morador lá do IP2 enviou uma mensagem de voz à irmã de um dos homenageados, dizendo o seguinte: não teve viés político. Nós fizemos isso porque as ruas já tinham esse nome, né, no loteamento, e a mudança no nome das ruas do loteamento causaram diversos problemas aos moradores. Então, inclusive, o que ele falou amparado no abaixo-assinado que foi enviado à Prefeitura. Está aqui, abaixo-assinado, excelentíssimo senhor prefeito Luiz Carlos Vieira Sobrinho, do município de Porangaba. Deixa eu colocar o abaixo-assinado aqui também. Não vai dar para ler, né, porque o espaço é um tanto quanto pequeno, ainda mais para quem está assistindo através de celular, mas quem está em computador talvez consiga ler alguma coisa. Os cidadãos abaixo-assinados, residentes do sítio e recreio do loteamento IP2, localizado no bairro Várzea, se valem presentes para reivindicar a Vossa Excelência a mudança definitiva do nome das ruas do loteamento. Os nomes das ruas do loteamento anteriormente eram Rua 1, Rua 2, Rua 3, Rua 4, Rua 5 e Rua 6. Na mensagem de voz enviada a essa irmã de um dos homenageados, o morador diz o seguinte: nós pedimos para a Prefeitura voltar ao nome que era antes. Mas aqui no texto do abaixo-assinado diz que o nome que era antes é Rua 1, Rua 2, 3, 4, 5 e 6. Eu não entendi o que ele falou. Ou seja, eles estão propondo uma mudança no nome das ruas. Eles não estão propondo atualização do que era antes, conforme disse a mensagem de voz a essa irmã do homenageado. Então aí a primeira incongruência, a primeira contradição. Então vamos lá. Esse parágrafo é importante. Porém, isso está escrito aqui, no abaixo-assinado. Segundo parágrafo, está escrito assim: porém, após um vereador conhecido como Uno comprar um terreno no loteamento, ocorreu a mudança dos nomes das ruas feitas por ele, sem aviso prévio. Ocorreu a mudança dos nomes das ruas. Essa mudança foi feita por ele sem aviso prévio aos demais proprietários, nomeando-as como Rua Antônio Soares de Almeida e Rua Leoni Mendes. Aí é que surge uma dúvida, porque nesse parágrafo dá a entender o viés político.
porque não cita a mudança da rua que recebeu o nome do soldado Rodrigo Teodoro dos Santos. Ele fala especificamente da rua Antônio Soares de Almeida, e a rua Leoni Mendes. O vereador Narciso Soares Almeida Júnior, Uno, quando propôs essa lei, alterando os nomes, o Antônio Soares Almeida e o Leoni Mendes possuem grau de parentesco muito próximo do vereador. São familiares do vereador. Se eu não me engano, o Antônio Soares, o Ney Almeida, é tio, de primeiro grau. O Leoni Mendes também é tio. Então, dá para perceber aí que os moradores se preocuparam apenas com a nomeação feita pelo vereador dos parentes dele. Aí você que está nos assistindo pode falar, poxa, mas é chato isso, né? O vereador usar a atribuição de vereador dele para colocar o nome de parentes em logradouros públicos. É chato, não é bacana de se ver. Olha, realmente pode não ser uma coisa bacana de se ver. Aliás, para colocar ponto final nisso, se eu fosse vereador, eu não vou ser candidato, mas se eu fosse vereador, iria apresentar um projeto de lei proibindo que vereadores que estivessem no uso do seu mandato colocassem ou tivessem a nomeação de logradouros públicos de familiares. Proibindo, inclusive, que, por exemplo, o vereador B fizesse uma homenagem ao parente do vereador C ou do vereador A. Né? Porque às vezes eles entram ali fazem ali uma conversa, viu? Eu não vou nomear o meu parente, mas você faz um projeto de lei aí para homenagear o meu parente? Ah, eu faço, eu sou seu amigo. Não. Tanto vereadores quanto prefeito, no uso do seu mandato, estariam proibidos de terem familiares com nomes colocados em logradouros públicos. Aí, fora do mandato, ele poderia ter, né? Se ele não fosse um cidadão comum como nós, aí tudo bem. Eu colocaria um projeto de lei assim. Por quê? Porque, inclusive, tem gente que está criticando o vereador Uno por ele ter feito esta conduta, mas não poderia criticar porque o prefeito, porque tem o mesmo viés político do prefeito Luiz Carlos Vieira Sobrinho. Eu citei aqui que o prefeito, no primeiro mandato dele, abriu uma rua ligando lá do bairro dos Nunes, passando por trás do cemitério municipal e saindo ali na rodovia que liga Porangaba a Conchas. Ele fez uma estrada ali, né? A estrada não tinha asfalto, não tinha terra. Oi? Não tinha sinalização, não tinha nada, é uma estrada de terra. Né? Não tinha calçada, não tinha nada, e recebeu o nome de Avenida Deraldo Carlos Vieira, né? Que é o pai dele. Ou seja, vai criticar o vereador Uno por ele ter feito isso? O ex-prefeito de Porangaba, João Francisco São Pedro, também fez. Construiu o Centro Cultural e colocou... O João Francisco São Pedro construiu o Centro Cultural e colocou o nome, através de um projeto de lei que foi apresentado por alguém, né, não me lembro se pelo Executivo, propondo o nome vereador Abílio São Pedro, que é o nome do Centro Cultural até hoje. Só que nesses dois casos, dessas duas ruas, na realidade, do Centro Cultural e da rua Deraldo Carlos Vieira, foram respeitadas as homenagens. Não é legal de se ver, não é bacana, pega mal o vereador fazer isso, pega mal, mas foi feito dentro da lei. Pode não ser legal de se ver, mas é legal dentro da legalidade. Porque foi apresentado o projeto de lei e os vereadores aprovaram. Inclusive, essa aprovação aconteceu na sessão do dia 4 de dezembro de 2018. Dia 4 de dezembro de 2018. E os vereadores foram unânimes, aceitaram. Porque estava dentro da legalidade. E olha
né? O prefeito, inclusive, sancionou. Isso prova que estava dentro da legalidade. E olha que o departamento jurídico da prefeitura acha ilegalidade até onde não tem ilegalidade. Por exemplo, no projeto de lei do vereador Uno também, que pedia isenção de imposto de renda para pessoas com AIDS, câncer, insuficiência renal crônica e autismo, encontraram ilegalidade. E não tinha, porque na cidade de Anhembi, essas quatro doenças e mais outras 14 doenças receberam a isenção do IPTU receberão a partir do ano que vem. O projeto foi aprovado pelos vereadores, sancionado pela Prefeitura de Anhembi, o mesmo projeto de lei, com os mesmos parâmetros legais. Então, se o nome da rua foi trocado pelo vereador, passou pela Câmara e foi sancionado pelo prefeito, está dentro da legalidade. Isso aconteceu dia 4 de dezembro de 2018, essa homenagem, essa aprovação. Pois bem, aí, o que acontece? Apresentaram o que eu estava falando agora, esse abaixo-assinado. E diz o seguinte, repetindo aqui: após o vereador conhecido como Uno comprar um terreno no loteamento, ocorreu a mudança dos nomes das ruas, feito por ele sem aviso prévio aos demais proprietários, nomeando-as como Antônio Soares Almeida e Rua Leoni Mendes. Só cita os parentes do vereador, não fala do soldado Rodrigo. Aí fala o seguinte, a justificativa dos moradores nesse abaixo-assinado: a mudança provocou inúmeros transtornos, tais como a dificuldade na entrega de compras e materiais de construção devido à divergência criada pela alteração. Agora essa aqui forçou a barra, hein? Houve casos em que a entrega foi efetuada em outra cidade. Essa história que o senhor passou 5 dias debaixo do rio, isso é verdade? Você já está mentindo, foi só 4 dias, sabe? Eu estou mentindo? Tá mentindo, eu não gosto dessas coisas mesmo. Eu gosto de contar a verdade, sabe? Foi 4 dias que eu passei no fundo. Gente, aí não é o problema da rua, né? Se o cara foi bater em outra cidade, é porque ele não tinha o nome da cidade lá. Será? Ah, não. Será que os moradores do loteamento IP2 vão enviar um abaixo-assinado pedindo para mudar o nome da cidade? Irineu, você não sabe nem eu. É o que falta, né? Não colou essa, mas vamos lá. Outro transtorno, segundo os moradores no abaixo-assinado: necessidade de atualização de endereço de entregas de contas e documentos. Isso se faz rapidamente, entrando em contato, né? É correio que entrega lá? Acho que o correio não vai lá no loteamento. Eu acho que é preciso caixa postal. E a caixa postal, não há necessidade do nome da rua. Quando o morador tem a caixa postal, é entregue na caixa, ele vai lá e retira. Mas enfim, entrega de contas e documentos. Custo aos moradores devido à necessidade de atualização cadastral, como Detran e instituições de ensino e hospitais. Hospitais aqui em Porangaba cobra para fazer. Aqui em Porangaba tem hospital que cobra para fazer atualização cadastral? É mesmo? Detran, não sei se cobra. Desconheço, sinceramente. Instituição de ensino. Bom, a mudança das ruas aconteceu em dezembro. Fatalmente, quem está numa instituição de ensino de dezembro até o início do ano letivo precisa fazer a atualização da matrícula. É só dar o nome. A instituição de ensino não vai cobrar por isso, mesmo sendo particular. Também não colou. Outra coisa, são 6 ruas. Não é possível, mesmo que o correio vá fazer alguma entrega ou alguém vá fazer alguma entrega periodicamente a este loteamento, não é possível que não se aprenda a trafegar ou não se conheça
né, o mapa topográfico de um loteamento com apenas 6 ruas. Realmente. 6 ruas. Outra coisa, pela qual nos leva a pensar que realmente houve viés político. O executivo não fez, como eu disse, a sessão que colocou o nome das ruas aconteceu dia 4 de dezembro de 2018. Até agora, a prefeitura não fez o emplacamento dessas ruas com o nome dos 3 homenageados. Não é estranho isso? Mais ou menos. É como se a prefeitura estivesse esperando que alguma outra modificação definitiva fosse acontecer. É estranho, não é? Olha, pessoal, eu quero levar vocês ao pensamento, à análise da coisa. Porque o povo não pode engolir tudo que vem lá de cima, das autoridades políticas. O povo não tem a obrigação de engolir o que eles querem. Não tem. Eu não tenho. Você que paga o salário deles, do prefeito, vereadores, você que paga o salário de secretários, diretores, você não tem a obrigação de acreditar em absolutamente tudo que eles nos passam. Você precisa pensar e refletir, até porque você é o patrão deles. Você, eu, nós somos os patrões das nossas autoridades, que não são autoridades, são nossos funcionários públicos. Não são autoridades, são os nossos funcionários públicos. Então nós levamos esse pensamento a você, nós levamos os fatos de maneira com a qual você possa refletir sobre todos os pontos de vista, para que, né, porque tem coisa que é difícil de engolir. Teve problema demais, né? Foram entregar compra em outra cidade. Você mentiu! Mentiroso! Mas não é possível que o entregador chega... Em qual loteamento é? É o loteamento tal. Em qual município? Município tal. O entregador está lá. Ele pergunta, você conhece tal rua? É esse o loteamento? É esse o loteamento. Você conhece tal rua? Não conheço. A rua é nova, ainda não sei. Mas, é 6 ruas. Nós não estamos falando da modificação do nome da rua de um centro, de uma metrópole. É de um loteamento com 6 ruas apenas. Então dá a entender que tem alguma coisa estranha. Então concluindo aqui esse abaixo-assinado. É de vontade de todos os moradores presentes no abaixo-assinado, né, tem uma folha anexa com os moradores que assinaram, que as ruas tenham os respectivos nomes alterados. Ou seja, o nome é alterado e não atualizado para o que era antes, como disse a mensagem de voz enviada a um representante dos moradores, a irmã de um dos homenageados. Alterado, ou seja, Rua 1 se tornaria Rua IP Amarelo. Aí, numa mensagem de voz, nessa mensagem de voz que este morador, esse representante falou para a irmã do homenageado, ele disse o seguinte: não, mas inclusive no Google Maps, que é o mapa lá do Google que mostra o nome das ruas, tem o nome das ruas do loteamento e está assim, está como Rua IP Amarelo, Rua IP Branco, conforme os IPs que nós plantamos aqui. E é uma coisa simples de se modificar. Você entra em contato com o Google, através do próprio aplicativo do Google Maps, você entra em contato com o Google solicitando a alteração, eles enviam um e-mail para você, você envia o e-mail discriminando qual seria a alteração, e num prazo de 8 ou 10 dias eles fazem a alteração. Eu já fiz isso pelo Google
no caso de um colaborador nosso aqui, de uma pessoa que é colaboradora aqui que era colaboradora, hoje já não está mais aqui com o site Cubo Notícias, mas era colaborador do site Cubo Notícias, adquiriu um ponto comercial que era de outro proprietário, tinha outro nome, e ele pediu a atualização do nome do ponto comercial no Google Maps. Eu fiz isso em 8, 9 dias. O Google atualizou. É uma coisa simples de se fazer também. Então fica assim, de vontade dos moradores, que as ruas tenham os respectivos nomes alterados. Rua 1 se tornaria Rua IP amarelo. Rua 2 se tornaria Rua IP branco. Rua 3 se tornaria Rua IP lilás. Rua 4, Rua IP roxo. Rua 5 se tornaria IP vermelho e Rua 6 se tornaria IP rosa. Só faltou colocar um IP azul para deixar o prefeito mais feliz, porque ele adora azul. Mas, como eu disse na edição passada do jornal ACN, ele acharia desrespeitoso que alguém propôs, ou que alguém propusesse, na realidade, uma alteração da rua que tem o nome do pai dele, da avenida que tem o nome do pai dele, para colocar Rua Coqueiro Azul. Ele iria achar desrespeitoso. Portanto, se as pessoas, a família das pessoas homenageadas, acham essa modificação desrespeitosa, estão no seu pleno direito de acharem. E o abaixo-assinado conclui o seguinte: na certeza que teremos o nosso pleito atendido, ele já tem até certeza, encaminhamos o presente documento assinado por todos os proprietários do loteamento. Nomeamos o senhor Wilson Bigoni, morador da Rua IP, aí tem o contrato dele e tal. Então, pessoal, eu não sei, mas parece sim que teve um viés político. Tá certo, os proprietários, nós não enviamos com viés político, tudo bem. Mas o executivo se fez valer disso para colocar uma pitadinha de viés político na alteração. Tanto que já estava esperando esse abaixo-assinado, ou estava esperando a alteração na situação da coisa lá no loteamento IP2, que não fez a sinalização com o nome dos homenageados. O que pode ter agravado, e que fatalmente agravou, a situação de acontecerem os transtornos alegados pelos moradores, inclusive de entregar material em outra cidade. Sei. Sei. Né? Sei lá. Tá mal contado isso, né? Porque o nome da cidade, que eu saiba, não mudou. Olha, o vereador Uno, ele apresentou a mudança no nome de 3 ruas aí com 3 homenageados. 2, como eu disse, 2 são parentes do vereador Uno. Como também disse, pode não ser uma coisa bacana de se ver, pode causar estranheza, e realmente causa, né? Mas todo mundo já fez isso, então ninguém tem moral para apontar o dedo para o vereador Uno e falar: você fez isso, você colocou o nome de parente no logradouro público. Quem é que tem moral aqui, né, dentro da política de Porangaba para falar, para recriminar o que ele fez? Ninguém tem. Porque os outros também fizeram. E ele se fez valer do direito e do amparo em lei. E também do nome do soldado Rodrigo Teodoro dos Santos, que foi homenageado, mas esse daí pode perceber que no abaixo-assinado, né, parece que não causou preocupação aos moradores. Eles estão questionando a Rua Antônio Soares de Almeida e a Rua Leonim Mendes. Então deu para perceber por que fica estranho? Porque ficou parecendo que né, alguma coisa recriminando o ato do vereador Uno de ter colocado o nome dos seus tios nas ruas. Agora, vamos ressaltar também, os moradores do IP2 têm todo o direito, por se tratar de um loteamento, de reivindicar, né, o nome das ruas. Mas deveria ter feito isso antes. Teve todo o tempo do mundo para fazer isso antes.
E fez depois que tinha o nome de pessoas homenageadas. Aí não ficou uma coisa legal também de ser vista, né? Bem como pode não ter ficado legal não ter visto o vereador colocar o nome de tios na rua, também não ficou legal os moradores terem esperado as ruas que estavam sem nome, estava como Rua 1, Rua 2, Rua 3, depois que recebeu o nome, reivindicar o nome. Teve todo o tempo do mundo para fazer isso também. Agora, se a coisa está assim, pessoal, vamos dizer que o executivo agora resolveu realmente, sem viés político, atender abaixo-assinados e levar melhorias aos loteamentos. O pessoal do Estância Irene está esperando o quê? Não só do Estância Irene, pessoal dos loteamentos de Porangaba, vocês que têm problemas aí na coleta de lixo, que nós já falamos 1 milhão de vezes. É simples. O prefeito, sem nenhum viés político, está atendendo agora a solicitação através de abaixo-assinado. Vamos lá, pessoal do loteamento. Vamos fazer abaixo-assinado e enviar para o executivo, porque o executivo, sem viés político, está atendendo a reivindicação de todo mundo através de um simples abaixo-assinado. Vamos lá fazer abaixo-assinado e enviar para o executivo? Para ver se vai ser rapidamente atendido como este? Se for, se os abaixo-assinados forem atendidos rapidamente como este foi, aí nós retiramos o que dissemos. Aí nós vamos dizer, realmente não teve viés político. Realmente, né, agora o executivo decidiu, né, fazer tudo por todos, sem viés político. Tá bom, pessoal? Essa é a nossa opinião. Reflita, né, analise, concorde ou discorde dos fatos correlatados aqui no nosso jornal ACN, mas como surgiu esse novo fato de que moradores foram os moradores que pediram através de abaixo-assinado a mudança no nome das ruas, nós lemos o abaixo-assinado, vimos o texto e encontramos aí algumas coisas duvidosas, que foi o que nós passamos há pouco para você, né? Bom, pessoal, para finalizar o nosso jornal ACN num clima mais ameno, neste domingo, dia 11, vai acontecer uma feijoada beneficente. A senhora Matilde tem 60 anos, é moradora da rua Martinho Ribeiro Bueno, na Vila São Luís, aqui em Porangaba, está passando por um momento de dificuldade financeira, né? Uma boa parcela da população brasileira idosa possui problemas financeiros, também com aposentadoria, e você viu, agora o salário vai subir R$42 ano que vem, R$42. Só vai ter o índice da inflação no aumento, não tem aumento real não, é aquilo que a inflação gerou que o cidadão vai receber. E ainda tem gente que fala dentro do governo, né, o senhor Mourão, vice-presidente da República, dizendo que o salário mínimo não é mínimo, dando a entender que o salário mínimo é muito mais do que o mínimo. Esse é o tal do mula. Senhor Mourão, o senhor e os seus familiares, inclusive o seu filho, né, Mourão, assim que o presidente ganhou, o Bolsonaro ganhou, tomou posse, seu filho teve 2 promoções dentro do Banco do Brasil. A mamata acabou, né, General Mourão? Então, General, será que o seu filho quer sair do Banco do Brasil, da mamata do Banco do Brasil, das 2 promoções que ele recebeu pelo governo Bolsonaro e pelo senhor, para receber o salário mínimo que não é mínimo? O senhor também quer, General Mourão? As filhas de militares falecidos querem receber a pensão no valor do salário mínimo, que não é mínimo? Não, né? Tá bom.
Pois é. Então, no caso da senhora Matilde, ela é uma senhora de baixa renda, residia numa casa com diversos problemas, rachaduras, danos estruturais, umidade, amadeiramento do telhado apodrecido. E diante desses perigos, a residência apresentava esses problemas graves. Você está vendo aqui as imagens. Você vai ver as imagens tanto da residência antes como agora, que está sendo reconstruída, né? Então essa casa precisou ser demolida e no lugar dela está sendo reconstruída uma nova residência. Inclusive, solidário à situação, um amigo da dona Matilde, lá de Torre de Pedra, o Maicon Jesus Eustáquio da Silva Leme, teve a ideia de ajudá-la construindo uma casa nova para ela. Juntamente com o grupo de orações da Igreja Católica aqui de Porangaba, começaram a fazer campanhas solicitando a doação de materiais de construção que serão totalmente revertidos para a sua nova moradia. Se você tem materiais de construção que sobraram aí, ou até materiais de construção, ou janelas, portas usadas, mas em bom estado, e quer doar, eu vou passar um telefone daqui a pouquinho aqui, você pode entrar em contato, pode fazer a doação, tá? Às vezes sobrou areia, pedra, cimento, da sua construção, você não sabe o que vai fazer, quer fazer uma boa ação, vou passar o contato já para você. O grupo de orações também lá no bairro dos Marianos idealizou a realização de uma feijoada que vai acontecer neste domingo, Dia dos Pais, a partir do meio-dia lá na Capela Bom Jesus. Lá na Capela Bom Jesus, no bairro dos Marianos. Valor do ingresso, só R$15, vai ser servido a feijoada, arroz, salada, couve, farofa, e sendo que toda a renda será destinada à causa da dona Matilde, que será a construção da sua nova residência. Os organizadores também pedem que você colabore, com a feijoada, se puder, doando ingredientes da feijoada, refrigerantes também, copos descartáveis, enfim, tudo que vai ser servido lá na feijoada. Se você puder colaborar com materiais de construção sobrando ou usados em bom estado, puder colaborar com os ingredientes da feijoada, ou se você quiser adquirir o seu ingresso antecipadamente, estarão sendo vendidos na hora também lá na feijoada no bairro dos Marianos, na Capela Bom Jesus. Mas se você quer entrar em contato, basta falar com a Silvana Vieira. O telefone está aqui embaixo. É o 99753-2698. 99753-2698, DDD 15, aqui de Porangaba. É só você entrar em contato e participar. Bom, gente, vamos finalizando o Jornal ACN de hoje. Fique com a santa paz de Deus. Domingo que vem, dia 11, que é o dia dessa feijoada aí, vai ser o Dia dos Pais. Você, inclusive, pode dar um presente ao seu pai levando-o nessa feijoada. Então, um feliz Dia dos Pais a todos os pais, incluindo ao meu pai, que não está mais presente entre nós, mas com certeza está num excelente lugar. Fique com a santa paz de Deus e até segunda.